piores erros do inglês. Se você comete estes erros aqui, é porque você ainda é básico. Nicolas, quais erros tu cometia no teu início? Cara, eu tinha muito problema com do e does, Tá, porque eu aprendi muito com rap, hip hop, né? entendi. Marcelo, Eu acho que talvez alguns falsos cognatos tinham umas palavras que me pegavam um pouco. Tipo muito assist, bem. ou sei lá, parents, esse tipo de palavra assim me pegava um pouco. Entendi. Eu era o Mas cara bem no do... iniciozinho. Eu era o cara do have. Eu falava que tudo have. Have a guy here, have a guy there. Eu era o cara do Esse have. me pega. Então é isso. Senhoras e senhores, este então é o programa De Paia a Goat, edição número 2. E hoje falaremos dos piores erros de inglês e a gente vai corrigir eles. E espero que você curta, deixe seu like, sua inscrição, aquela coisa toda maravilhosa. Toca a vinheta, Cruzebeck. Muito bem, antes disso precisamos conversar aqui que temos que explicar o nosso método de avaliação de o que né, quais que são ruins e quais que não são, aquela coisa toda. Então, GOAT, primeiro de tudo, vai ser o pior de todos. Então, GOAT, no caso, vai ser o erro mais... o maior erro de todos os tempos. A gente vai ter depois Brabo como um erro que tem a sua influência, ou seja, ele atrapalha um pouco na comunicação. Massa é um erro que atrapalha, mas nem tanto. Né é um erro que a gente considera tranquilo, até, né, ele é passível de entendimento, às vezes a pessoa que está te ouvindo pode te entender. E pai é um erro que tá ok, dependendo do contexto, a pessoa pode te entender e segue o baile. Então, se você comete os erros GOAT, preocupe-se. Se você comete os erros paia, eu nem sei se a gente vai ter erros paia, a gente vai ver agora, mas se você comete os erros paia, talvez você esteja melhor do que você imagina. Dito isso, vamos ver as nossas indicados do dia. E vamos começar aqui com More Better. More Better, senhores da Academia do Inglês, precisamos pontuar More Better. Esse machuca um pouco o ouvido. Confesso que eu tenho alguns nitpicks e esse é um deles. Assim, levando pelo lado da conversação e tal, se tu vai ser perfeitamente entendido, às vezes pode ser até que um nativo pense que tu tá querendo enfatizar, tipo, que é muito melhor, tipo, it's more better, é muito melhor. Então, pode ir por esse lado também, mas que dá uma magoada. Fica tipo meio, pelo menos pra mim, só como se fosse um mais maior, mais melhor do português. Exatamente. Um negócio meio... Tipo assim, não compromete o sentido, mas deixa meio estranho. A gente até poderia perguntar para um americano algum dia, explicar para ele a questão do mais melhor e perguntar para ele, tu também tem essa sensação, para ver se ele acha tão feio quanto a gente acharia em português, né? Vamos chamar o Josh. Vamos chamar o Josh um dia desse. Bom, para mim, eu acho que é um erro bem forte, mas eu acho que o aluno já saber a palavra better e já saber a palavra more mostra que ele tem um vocabulário já mais do que um básico. Então, acho que é liberado ele fazer um erro desse daqui. Então, é aceitável até certo ponto. Exatamente. Com ressalvas. Exatamente. Claro que depende do aluno também, depende do contexto, mas se a gente vai avaliar como erros que te parecem ser básico, erros que te fazem ser básico, eu acho que não é um deles. Então, pra mim, seria né. Eu concordo, eu tô de acordo. Eu concordo que seria um né. Então, vamos colocar aqui o nosso more better como um né. Como é que tu corrigiria? Qual é o correto dessa frase aqui, Marcelo Augusto? Olha, tu utilizaria só o better, né? Não tem o porquê o more, não tem porquê o do more ali na frente. Nicolas, dá um exemplo de uma frase com better. FIFA is better than Pro Evolution Soccer. Good job. Então, esse é um exemplo com better, onde a gente não usaria o more. Então, o more estaria fora aqui. Muito bem.
Então, erro na tela, erro pontuado e corrigido pelos nossos professores aqui. Então, dito isso, vamos para o nosso item número 2. E eu vou puxar aqui agora ele, o glorioso Peoples. Esse aí, fortíssimo. Fortíssimo. Cara, eu acredito que se um nativo ouve a palavra peoples, ele fica tipo... What? Porque já é plural, não tem necessidade nenhuma do S. E é como se fosse, pelo menos pra mim, assim, quando entra no ouvido, entra que nem uma furadeira. Tem aquela. Eu vou agir como advogado do diabo aqui, e quando é povos, né, a gente pode falar peoples, né? Mas assim, um aluno básico nunca falaria os povos, né? Exatamente. Então, eu acho que não tem por que eu defender aqui. Mas realmente. Não, é ruim, machuca, isso aí machuca o ouvido. É que eu acho que, mas isso é um negócio muito, é bem básico, quem erra isso normalmente tem um inglês bem básico, porque não tem essa distinção ainda direito, sabe, do que é uma palavra com plural regular e com plural irregular, sabe? Essa tua frase disse tudo, então seria esse erro um erro GOAT, um erro crasso, um erro que te faz parecer básico? Eu acho que é. Eu definitivamente, isso aí grita, ó, inglês básico. Pessoa. Então, pra mim, a pessoa que usa o peoples como povos é um arqueólogo. O cara é o quê? Um arqueólogo? O cara é um historiador. Exatamente, falando dos povos do passado. Eu acho que... o cara que usa peoples como povos, ele é C1, né? Eu acho o C2. Não, ele é C3. Exatamente. Acho que eu concordo com vocês, porque eu acho que quando o cara faz o peoples aqui é porque ele não errou o suficiente ainda e ainda não virou um cacuete. Além de que é bem comum, né? A gente vê em todo lugar que o correto seria people, para pessoas, principalmente em música, né? Eu não sei, eu acho que eu aprendi isso com música quando eu era bem novo. Então, para mim, isso aqui cedo foi uma coisa que não era um problema. Mas para muitas pessoas, quando eles vêm só com a base do português para o inglês, a gente acaba tendo essa sensação de colocar o S ali, né? Mas é isso. Então, Marcelo, uma frase com people, a correção, a versão correta. Many people like to eat fast food. Peguei a frase mais básica possível. Muito bem. Many people like. Então a gente não usaria o S aqui. Frase corrigida, pontuada, erro crasso, um erro muito forte, um erro muito grande. Então, se você ainda faz peoples, cuidado, porque o seu inglês ainda pode ser básico. Vamos para a próxima. I can't to go. O que vocês diriam de I can't to go? Essa, até hoje, graças a Deus, nesses anos como professor, nunca ouvi esse erro em sala de aula. Eu já vi em vídeo do YouTube, às vezes, alguém mostrando esse tipo de coisa, mas pessoalmente nunca presenciei. Mas dói um pouco no ouvido também. É que eu acho que quando a pessoa começa a usar o can't, que ela aprende ali os primeiros models dela, ela já não tá mais naquele estágio inicial, assim, de recém formular as primeiras frases, então ela já sabe qual que é a função do to, o porquê dele tá ali ou não, então é bem difícil de tu ouvir, pelo menos eu nunca ouvi. Eu escuto quase que diariamente. Então, no meu caso é que, assim, talvez o aluno vá lá e esqueça de colocar o to, né, para formar a frase infinitiva, e o cara, né, I have to go. Às vezes o aluno tá naquela fase I have go, né, que o cara tá esquecendo. E aí tu fica lembrando ele disso e ele tá acertando, ele começa a lembrar. E aí quando entra os modal verbs, o cara vai jogar o can, ele pensa, eu posso... desculpa, né? Vamos usar o I can't, né? Eu não posso, I can't ir to go. Tá pronto. Mas não tá. Infelizmente não tá. E então tu passa um tempo cobrando que o cara use o to para transformar a frase em infinitivo e quando chega os modal verbs, tu não tem que colocar. E aí é óbvio que o cara vai se sentir um pouco mais confuso. Mas essa é a minha experiência. Vocês falaram que não, então talvez para GOAT não serve, né? Para um erro muito forte não serve. Acho que é um brabo ali. Até porque
assim, quando a gente parte do pressuposto que a pessoa tá aprendendo os modal verbs, ela já não é mais tão básica assim também. Faz sentido. Então eu não sei se eu colocaria lá em cima. Pra mim, acho que um massa. Faz sentido. Eu acho que eu também vou aqui no massa pelo fato de o cara já sabe o I can't, ele tá focado em acertar o infinitivo, então ele parece um erro por amar demais. Sabe? Exatamente. O cara tá tentando acertar tanto que ele erra, entendeu? Se eu errei, foi tentando acertar. Exatamente. Se eu errei, foi tentando acertar. Esse é um erro essa é a definição. Se errei, foi tentando acertar. Então, I can't to go. Lembrando que, então, pra corrigir, Nicolas, corrige pra nós aqui. Eu não posso ir. Como é que eu diria essa frase? I can't go. Muito bem. I can't go. Então, eu não posso ir. I can't go. Dito isso, a gente tá deixando os piores aqui pro final, tá? Vocês podem ver ali, quem já é um pouquinho mais avançado já viu o que a gente deixou aqui. Mas eu vou deixar na ordem aqui. Actually. Como... Aqui a gente tá só o actually como uma palavra solta, tá? Mas o que o aluno iniciante acha que actually é? Ele cai na história dos falsos amigos, né? Dos falsos cognatos. E, cara, a pessoa nativa do português, ela vê o actually, ela pensa, pô, atualmente. E não. Na verdade, actually means na verdade. Na verdade, actually means na verdade é uma boa frase. Aqui, cara, eu vou te dizer que eu acho que desde que eu comecei a dar aula, isso aqui, todos os meus alunos erraram isso. E talvez eu tenha errado. Não sei se vocês erraram também, quando vocês estavam estudando. Eu já tive que preparar a aula focada só nisso. Pois é. Já houve casos. Eu já vi, inclusive, hoje, 2 vezes, 2 alunos diferentes erraram isso. Hoje. Então, hoje, dia 23 de abril, 13h40 da tarde, hoje, Marcelo teve que corrigir 2 vezes. 2 vezes o actual. Isso indica que ele indica que é um erro comum. Mas seria um erro GOAT? Seria um erro crasso, maior de todos os tempos? Eu já acho que quando um aluno está usando o actually para, por exemplo, formar frases com... Bom, na verdade, eu... Tarará, 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 ele já tem um vocabulário um pouco maior também. Já não sei se eu consideraria tão básico. Uhum. Mas é que é um erro muito cometido, e até por pessoas mais avançadas, às vezes. Eu entendi o que tu quer dizer. Acho que fica massa, de repente... Mas é que é um erro muito feio, né? Porque, tipo, compromete completamente. Não completamente, mas, tipo assim, deixa bem ruim aí. Se a gente for partir do ponto também que um nativo não vai te entender se tu usar o actually no sentido de atualmente, realmente. Aí já é um pouco... Acho que cabe um brabo ali. Definitivamente. Eu iria no brabo mesmo. Eu acho que ele é um erro, assim, que o cara... De novo, eu acho que talvez é um cara tentando. Exatamente. É um cara se esforçando, que tá tentando acertar o actually. Pô, actually atualmente, então é actually, então vou usar. E não é o correto, mas eu acho que, de novo, errei por amar demais. Eu acho que o actually também entra nessa categoria aqui. Então é um erro quase que mostra que tu é básico, mas eu acho que se tu tá tentando uma palavra como o actually, tu já não é tão básico, não. Mas, lembrando, Marcelo, se eu quiser falar atualmente, o que a gente pode falar? Atualmente, we can say right now. Or like lately, currently, nowadays. Então, nowadays, uso muito. Nowadays é muito bom. Então, nowadays, currently, right now. At this moment. Aliás, o que são até mais fáceis, né? Do que falar atualmente, né? Se a gente for pensar, a gente tem que sair da caixinha do inglês ali um pouco e pensar, pô, no momento, at the moment. Então acaba que fica mais fácil. E a gente evita erros. Às vezes o nosso pensar em português de um jeito um pouquinho mais diferente pode fazer com que a gente erre menos em inglês, porque a gente não está tentando traduzir, a gente está tentando buscar um mais adaptado. E aí o at the moment seria muito bom. Então evite usar o actually, até se você for avançado, para evitar o erro. Acho que é uma boa sugestão, né? Vamos adiante. Vamos para... vamos deixar na ordem, que eu tô gostando dessa ordem. Have a guy at work. O cara quer falar assim, ó, tem um cara no meu trabalho que ele não sei o quê. E aí o aluno fala assim, ó,
o aluno, o falante de inglês, pode ser qualquer pessoa, have a guy at work that... Então tem um cara no trabalho. Aí ele usa o have aqui. O que vocês me dizem? Esse aí, um shout-out para um aluno meu que tá assistindo isso aqui. Cara, tem alunos muito bons que erram isso. Alunos, de fato, muito bons. É um erro, assim, pro nativo, ele escuta um have a guy at work e ele vai ficar perplexo. Porque o have do inglês, o verbo to have, ele é usado para coisas que a gente pode ter posse. Então, sou até meio problemático se tu for parar pra pensar. Cara, esse pra mim... Eu sempre digo pros meus alunos assim, quem have esse guy? Quem have esse guy? If you are from Texas... O teu work pega o guy e bota no bolso, eu sempre gosto de dizer isso. Aí eles, não, é verdade. Aí eles acabam lembrando do correto, que o correto é, Marcelo? There is or there are. Exatamente. E pra ensinar isso no passado também, às vezes... Sabe, eu tenho uma teoria, eu não sei se confirma, eu nunca conversei isso com vocês e com outros professores, mas eu acho que por conta... O português de Portugal, se tu vai ensinar isso lá, a galera pega na hora. Porque eles usam o a de existir com muita frequência e a gente transformou todos os a de existir em tem no Brasil, no inglês português. No inglês português não, deu uma portugada aqui geral agora, no português brasileiro. Então a gente pega frases que tem, a gente fala, tem um cara, eu tenho um negócio, ali tem uma barraca, não sei do que, e tudo é tem. Tem everywhere, sabe? E aí isso acaba que atrapalha muito o português se comunicar assim. Então eu acho que talvez se a gente ensinasse inglês em Portugal, seria mais fácil, porque o pessoal consegue, beleza, há de existir é o there is, e o tem de posse é o have. Então eles conseguiriam entender. Aqui no Brasil a gente usa esse tem para tudo e acaba que a gente erra muito. Dito isso... Goat. Nossa, esse me incomoda pessoalmente. Eu assim, although fosse um erro de talvez um nível A2, né? Sendo que A1 é o nível básico e A2 um nível mais caminhando para o intermediário, ele me incomoda bastante. Eu também acho que o aluno deve mostrar interesse nessa frase aqui para ele conseguir acertar. Eu não sei como é que um nativo americano se sentiria ao ouvir a frase have a guy at work. Ele ficaria um pouco confuso, talvez. What do you mean? What do you mean have a guy? Do you have a guy? Do you own a person? Eu acho que seria a sensação que eles teriam, mas eu acho que seria GOAT. Marcelo, concorda com GOAT? Yes. Muito bem, então vamos deixar em GOAT. Estamos chegando nele. Que não vai ser. Não quero esse cara agora. Sai daqui. Vamos lá para falar então agora o nosso próximo She Don't Go. She Don't Go. Esse eu vou defender. Vou dar uma de advogado do diabo aqui. Eu acho que eu também vou contigo. Esse também eu vou ter que defender um pouco. É que, assim, eu aprendi inglês ouvindo hip hop. Então, 50 Cent, Snoop Dogg, o próprio Eminem. Então, cara, muita coisa a gente vê. Às vezes, pra encaixar na música, o cara usar um she don't go. Muitas vezes nem usam don't, usam ain't. Ninguém sabe o que significa ain't. Mas ele tá lá, tu sabe que é negativo. Uhum. Mas não atrapalha em nada o sentido da frase. Se a pessoa falar she don't, he don't, o nativo vai entender. Vai olhar, tipo, cara, fala direito, mas vai entender. Então, pra mim, é o nosso primeiro paia. Esse eu defendo como paia. Eu entro contigo aqui porque tem umas duas músicas que eu consigo me lembrar agora que usam o don't. Uma é do Justin Bieber, que ele fala My mama don't like you em um certo momento. Eu até já dei aula sobre isso para mostrar que eles também fazem isso. E também uma dos Beatles que é She got a ticket to ride, but she don't care.
E aí, aqui a defesa é que se tu colocar doesn't, não encaixa na música, mas o don't encaixa. E aí é por isso que fica tão comum. E aí, como vocês falaram, se tu chegar sei lá, na rua e falar she don't, acho que 100% das pessoas te entendem e 100% não dá bola, né? Exatamente. É que nem uns errinhos mais, tipo, que nem o was you were, tipo, não é tão, se tu errar ali não vai atrapalhar o sentido da frase, a pessoa ainda vai te entender, ou o Szinho depois do verbo, são coisas que são regras ali, O que se diz estiver escrevendo, muito sobre o beleza. inglês, se tu for pensar, porque a Pois é. gramática não importa na prática. Porque a gente aqui, em alguns momentos, a gente tá apontando aqui erros de vocabulário, fora o I can't to go aqui, né? São alguns erros de vocabulário e tal, mas a gramática aqui até não importa tanto, porque, claro, o have a guy at work é gramática, né? Mas essa questão aqui do she don't go, ou seja, no inglês básico, a gramática importa menos que o vocabulário. Vocês concordam ou discordam dessa minha afirmação? Concordo. Concordo. Eu também diria que é isso aí. É porque a gramática e a comunicação são coisas que se conectam, mas ao mesmo tempo são bem diferentes, né? Então eu não preciso estar falando gramaticamente de forma correta para ser compreendido. Então, né? E eu acho que quanto mais palavras a gente conseguir memorizar e treinar e ficar bom na pronúncia delas, melhor a gente se comunica. E aí, se a gente não precisa gastar muita energia tentando, meu Deus, she doesn't e I don't, sabe? Porque senão a gente fica muito mecânico e tudo bem que é bom que a gente saiba, mas é mais importante eu saber falar a palavra, sei lá, breakfast do que eu ficar tentando acertar she don't, she doesn't. Concorda, Marcelo Augusto? Yes. Muito bem, dito isso, o nosso primeiro paia do dia hoje. Primeiro pai e provavelmente o último. Exatamente. Inclusive, queria fazer uma ressalva. Eu acho que o Peoples estar ao lado do Have a Guy é uma ofensa pro Peoples. Eu acho que dá pra descer o Peoples. O Peoples ainda é ruim, mas... Ele é menor que o Have a Guy at Work. Exatamente. Eu acho que dá pra jogar no brabo ali, porque o Have a Guy at Work, ele era pra ter um tier só pra ele. Pode ser. Porque... Tô pensando aqui em qual nome a gente usaria aqui, mas tudo bem. Bom, dito isso, temos então agora o nosso glorioso, inestimável e inenarrável, maior de todos os tempos. A gente já colocou ele aqui porque... I have 30 years. Esse aí não dá. Esse não dá. Esse não dá. Eu já vi esse aí destrói carreiras. Destrói carreiras. Cara, te fecha esse daqui portas. é o seguinte. Eu vou começar, depois vocês podem complementar. Mas assim, por que esse tá aqui, tá? Porque 100% das entrevistas de emprego que forem feitas em inglês, vão ser perguntadas a tua idade em certo momento, a não ser que a pessoa ele realmente já leu o teu currículo e já decorou, mas caso não, ele vai perguntar a tua idade. E aí, meu amigo, se tu falar I have 30 years... Já era. Eu acho que o entrevistador já viu que o teu inglês é básico ali. Não interessa o que venha depois. Tu tem muito Pode erro. apresentar o documento que for junto com isso. Então, não... eu acho que não dá. Mas, enfim, Marcelo. Não, é isso aí mesmo. Aquele erro que, tipo assim, que salta. Quando a pessoa fala, ele pula, assim, ele grita, assim, ó, eu não sei falar inglês. Exatamente. Eu acho que esse foi um que eu nunca cometi, porque eu sempre fui encarnado, assim, nessa parte de I am, you are e tal, e aí eu sempre, beleza. É o verbo to be. Em algum momento, algum professor falou pra mim que a idade a gente não consegue possuir. Novamente, o problema de ter, né? Olha como o português está trazendo dois problemas parecidos pro GOAT, né? Como os maiores erros do dia aqui. Porque have a guy at work, que não é ter, a gente não consegue possuir o cara do trabalho. E I have 30 years. Eu não consigo encostar na minha idade. Cadê os meus 30? Eu não consigo. Não é uma coisa que eu possuo. Eu sou a minha idade. Inclusive, a minha idade está mudando enquanto eu estou falando, porque eu estou ficando mais na velho. verdade, nós estamos a nossa idade, né? Exatamente. É uma boa análise, né? A gente nem é, a gente está a idade, porque ela está sempre mudando. Então, como é que seria o correto, Nicolas, aqui em inglês dessa frase? I am
30 years old. Good job. E aí tem interessante aqui que o pessoal fala 30 years, né? Para no years às vezes também, né? Tem mais isso que me atrapalha, né? Exatamente. O pessoal para no years. Ou só I'm 30. Não, eu digo, o brasileiro, quando traduz, fala só I have 30 years e não 30 years old. Porque pra ele aquele old não faz sentido, ele não usa. E aí também muitas pessoas agora começaram a usar no Instagram, tipo, pra colocar a idade na bio, Nossa, colocam, que ódio. sei lá, 25 Years. Y. Pra dizer que tem 25 anos, né? E se tu for ver, tipo, E eu digo também que fazem isso fora, né? Pessoas que falam inglês e Eu tal. achei que tá falando, por exemplo, 30 eu years já young. vi. Eu já vi. Não. Bah, aí é demais. Não, Aí é demais. Não, aí não. Não, mas eu já vi jogador de futebol do exterior, sei lá, o Mbappé, que fala inglês como segunda língua. O Davi, tô chutando aqui, não é o caso, né? Mas eu já me lembro de alguns. Que botam no Instagram 23 years. E é aceitável, mas assim, ou é pra mim, ou é 23 years old, ou 23 YO, né? YO. Exatamente. Eu acho que nem com Y e nem years tá correto. Então, se você aí que tá nos assistindo tem na sua bio do Instagram a sua idade Muda. 25 Y. Por favor, muda, senão eu vou te denunciar pro Depois desse vídeo, vai lá, Instagram. coloca 25 Y ou 30 Y. Eu vou te achar e vou te denunciar. Melhor ainda, coloca um número. A pessoa vai conseguir olhar pra tua cara e saber que idade tu tem. Entendeu? Tipo, a pessoa vai conseguir ver o teu rosto e ver que é 30. 30 Porém, depende. 30 que de cadeia? Né? Então, 30 dá pra ver que é a cara da pessoa, né? Então, corrigindo esse aqui, Marcelo, uma frase com eu tenho 30 anos. I am 30. Dá pra falar assim também, né? Esse, inclusive, é o mais comum, né? Os nativos americanos simplesmente vão falar I am e o número, 30. E Ou tá tu pode simplesmente responder, se alguém te pergunta How old are you? Tu pode responder 30. Exatamente. Fala Seco vai ser visto como mal educado. Exatamente. Mas tu não vai falar I have. Por favor, seja mal educado, mas não usa I have. E evita de cometer mais erros. Então aqui na realidade o fechar falar... portas. Na realidade aqui, falar demais geram mais erros. Dito isso, eu não sei qual é a expressão que eu tô procurando a expressão aqui, mas né, não falar muito. Né, seja sucinto. Seja sucinto, faça o feijão com arroz e você cometerá menos erros, né? Então, acho que corrigimos todos. Have a guy, falamos do there is. I have 30 years old, falamos aqui. Agora, I am 30 years old. Actually, demos algumas opções, que é o currently, nowadays e at the moment. At the moment. Uhum. Peoples, na realidade, a gente não corrigiu, mas peoples, aqui a gente vai usar só people. Ou guys. Guys é bom também, né? Uso guys, how you doing? How you guys doing? Lembrando que guys serve pra homens e mulheres, né? Tu pode chegar num grupo de homens e mulheres e falar, guys, what are you doing? I can't go, sem o to. More better, Marcelo. Usaríamos somente? Better. Somente better. E se quiser dar ênfase, even better. Even better. E o she don't go, que a gente não corrigiu, mas a gente deixou passar, que o correto seria, Nicolas? She doesn't go. She doesn't go. Mas lembrando que não foque tanto na gramática. Se você errar e estiver falando she don't go, tá tudo certo. Senhores, esse é o nosso ranking, então, de piores erros no inglês? Definitivamente. Não sei se tem pior, yes, estão lá em cima. Se você está assistindo esse vídeo e lembrou de mais algum, ou algum que você comete e não está aqui, nos mande nos comentários, por favor. E era isso. Nicolas e Marcelo, deixem aí suas considerações finais e... Não falem I have 30 years old, por favor. Por favor, não façam isso. E também evitem o I have a guy at work. Vocês só have as coisas que vocês possuem. Vocês só havem o que vocês havem. Se vocês não havem, vocês não havem. Já diria Mamonas Assassinas, né? Exatamente. Exatamente. Terminaríamos o podcast com essa frase money, que é good, nós não have, porque literalmente we don't have. Então, e se nós revasse... nós não tava aqui workando. Faz muito sentido. Mamonas clássico, né, cara? Guys, dito isso, obrigado pela atenção de todos.
Deixe o seu like, a sua inscrição. Voltaremos semana que vem. Deixem sugestões. Ativem o sininho. Aqui. Ativem o sininho e deixem sugestões de tema aqui pro próximo vídeo também. Valeu! See you later.